Mas eu sei que foi o seguinte, era a mulher, então eu não podia pedir, eu tinha prova mais do que suficiente de que ela era mandante. Então eu pedi pra condenar. E aí na hora de votar, como é que foi? Isso que me deixou mais pé da vida, que você perguntou como é que a gente se sente. Primeiro quesito lá é se o crime aconteceu, se o fulano de tal foi morto mediante facadas, era facada, tá? Ele foi morto dentro de um carro dirigindo e o cara que ela tinha encomendado a morte sentou atrás dele e o cara dirigindo começou a esfaquear o cara. Nossa. O carro em movimento? Carro em movimento. Depois de você ter reconhecido a materialidade e a autoria, a lei manda perguntar se o jurado tem certeza. É meio que assim, o jurado absolve o acusado? Dá vontade de falar, pô, mas já condenou, já reconheceu que existiu o crime, já reconheceu que ela mandou. Por que precisa... De novo? De novo. Porque no Brasil é assim. Né? Se quiser depois falar disso, a gente fala um pouco. Não pode bastante. Falar muito, senão a gente sai tudo preso. Mas dá pra falar um pouco. No Brasil é assim, eles dão a chance pro bandido até a última hora. Eles dão 2 chances. Então pro jurado condenar, ele tem que falar sim no primeiro, sim no segundo, e no terceiro ele tem que... Doutor, acontece muito o senhor fazer ali, como que fala quando faz a instrução ali e tal, não sei o que, e o senhor tá confiante que vai condenar o cara e o júri não condena? Graças a Deus, Diego e Ramon, o meu índice de aproveitamento no júri é 95%. Então, assim, é um júri por ano, entendeu? Que você pode perder. O senhor tem certeza que o cara é vagabundo, que tem que condenar o cara e... isso é uma meta pessoal. É meta minha, 95%. Se você tem um índice de aproveitamento menor do que esse, é pra você começar a pensar em sair do júri porque alguma coisa tá errada. Tá fazendo cagada. Tá? Porque o cara que chega no júri, ele chega, né, enterrado até o pescoço. Claro, pode ser que alguma coisa excepcional tenha acontecido, pode, tanto que eventualmente já disse, já pedi absolvição. Mas se ele chegou ali é porque passou por uma investigação, passou por uma primeira etapa, que o processo do júri, né, é como um jogo de futebol, tem 2 tempos. Os jurados e a sessão de julgamento só participam do segundo tempo, né? Mas tem uma etapa inicial onde o juiz de direito, o magistrado, faz aquela filtragem, só vai mandar para júri se tiver efetivamente elementos razoáveis. Senão o próprio juiz já impronuncia ou absolve. Sim. Então, se o cara chegou no plenário, é porque prova tem, né? Então, é por isso que eu falei, tem que ser 95% de aproveitamento. A média de tantos júris que eu faço, 4, 5 por mês, né? 6 às vezes. Então, no final do mês, eu vou ter mais de 60 júris. Tem que perder 1. Se você perder 2, já começa a pensar, né? Mas já aconteceu, né? Já perdi júri. Isso é outra coisa. Promotor do júri que fala que nunca perdeu, é porque nunca fez júri, né? Ah, eu nunca perdi. Ah, por quê? Porque eu nunca fiz, né? Então isso pode ser. Agora, promotor dizer, ainda mais com 20 anos de carreira, que fez júri e ganhou todos 100%, tá mentindo. Mas qual que é a sensação, doutor, quando o senhor faz a puta... É horrível, você fica pé da vida. O último júri que eu perdi, vamos ver, esse ano eu não perdi nenhum, graças a Deus. Ano passado eu perdi 1. E por motivos diversos. A defesa é muito boa, a prova é muito frágil. Não, na verdade era assim, foi a mulher era mandante. Tem isso também, quando é ré mulher, o negócio muda um pouco de figura. E ela é uma mulher já um tanto quanto idosa, um crime bem antigo. Era um crime de 2003. Nossa. E aí demorou a investigação, demorou o processo, enfim, ela não foi encontrada, e o Diego sabe... Tem lá o 366, a suspensão do processo, a suspensão da prescrição, o processo ficou parado para localizar a mulher. Aí depois de X anos acharam a mulher. Aí teve a primeira fase do júri, teve recurso, então tudo conspirou para demorar bastante. Chegou a mulher no plenário, já uma senhora, avó, solta, né? Então chega a mulher solta, idosa. Fazia 20 anos do crime? Quase 20 anos do crime. A vítima também não era flor que se cheirasse, era um baita de um mala, né? Mas o cara foi morto, não por ela, né? Mas de uma forma cruel. Ela encomendou o crime para na época, companheiro dela, e o companheiro dela matou. O companheiro dela tá foragido até hoje, mas tá com a prisão decretada. Mas enfim, chega ali uma avó, com, sei lá, uns 60 anos já, solta, respondeu o processo solta,
E já dá um baque, né? Eu não lembro qual que era a composição, né? Mas eu acho que tinha mais mulheres do que homens no conselho de sentença. Então é aquele tal negócio, o jurado, às vezes, quando são casos assim, que tem um cunho, um viés emocional, ele vai acabar tendendo a querer votar favorável com quem ele se identifica. E quando a vítima também é mala, isso também contribui bastante para beneficiar o réu, né? E no caso, a ré. Mas eu sei que foi o seguinte, era a mulher, então eu não podia pedir, eu tinha prova mais do que suficiente de que ela era mandante. Então eu pedi para condenar. E aí na hora de votar, como é que foi? Isso que me deixou mais pé da vida, que você perguntou como é que a gente se sente. Primeiro quesito lá é se o crime aconteceu, se o fulano de tal foi morto mediante facadas, era facada, tá? Ele foi morto dentro de um carro dirigindo e o cara que ela tinha encomendado a morte sentou atrás dele e o cara dirigindo começou a esfaquear o cara. Nossa. O carro em movimento? Carro em movimento. E aí eu sei que, primeiro quesito, fulano de tal morreu assim e tal? Sim, todo mundo sim, 4-0 sim. Segundo quesito, que é o determinante, né? Fulano de tal concorreu de qualquer modo para o crime, encomendando a morte da vítima tal? Essa é a pergunta, esse é o quesito. Resposta, sim, por maioria, não lembro lá quanto que foi, mas foi para mim. Reconheceram que ela era partícipe, a mandante. Então assim, em tese tá condenada. Reconheceu materialidade, reconheceu a autoria. Terceiro quesito, aquele obrigatório, que inventaram lá em 2008. Aquela porcaria daquele quesito lá, que é para confundir, né? Depois de você ter reconhecido a materialidade e a autoria, a lei manda perguntar se o jurado tem certeza. É meio que assim, o jurado absolve o acusado? Dá vontade de falar, pô, mas já condenou, já reconheceu que existiu o crime, já reconheceu que ela mandou. Por que precisa... De novo? De novo. Porque no Brasil é assim. Né? Se quiser depois falar disso, a gente fala um pouco. Não pode falar muito, senão a gente sai tudo preso. Mas dá pra falar um pouco. No Brasil é assim. Eles dão a chance pro bandido até a última hora. Eles dão 2 chances. Então, pro jurado condenar, ele tem que falar sim no primeiro, sim no segundo, e no terceiro ele tem que responder não. O que também é um complicador. Puxa vida. Porque já votou sim, o fato aconteceu. Já votou sim, foi o autor que mandou ou que cometeu o crime. O terceiro, ele tem que trocar a cédula, ele tem que depositar um não. Sim. E às vezes acontece do jurado ligar o piloto automático. Isso, mandou sim. Tá E manda ali. sim. De madrugada, sei lá o quê. Tô dizendo que eu perdi o júri por conta disso. Não, mas pode acontecer. O fato é que reconhecer a materialidade, reconhecer a autoria e nesse quesito genérico, que a gente chama de clemência, né, é o perdão, na verdade. É o perdão. Porque não é que negou que foi ela a mandante. E a discussão era só essa. A Defensoria Pública falava, não, ela não mandou matar ninguém. O cara lá matou porque quis, né, sozinho. Mas os jurados reconheceram, não, ela mandou. Então era para condenar, né? Nesse quesito era para responder não absolvo. Só que a maioria respondeu sim. Puta merda. Então deram uma clemência para ela. Aí encerra a votação, nem vota as qualificadoras. Claro, eu recorri, etc, né? E você perguntou como é que você fica pé da vida. Principalmente nessa situação que foi a minha última. Às vezes, era melhor, né? Se é para absolver, então diz que não foi ela. Vota não no segundo quesito. É mais lógico, né? Mas uma dúvida eterna. Mas aí ficou pra mim, eles reconheceram que foi ela, Nossa, mas quiseram, na verdade, perdoar. E como assim, cara pálida, perdoar? Né? Que eu acho que a intenção da lei foi justamente essa, criar essa brecha foi, pro perdão. Total. Falta criar uma quarta pergunta, não, olha lá, tem certeza. Exatamente. De novo. Eles não querem, acho que não chegaram nisso, mas vão chegar. Mas o que já foi projeto e depois parou, foi, por exemplo, aumentar o número, projeto de lei que eu digo, né? Aumentar o número de jurados de 7 para 8. Que empate favorece. Exatamente, para vir com essa ideia. É brincadeira. Empate favorece o brincadeira. Então, assim, você MP passaria a ter que ter 5 votos, né? Para condenar alguém. Vai ter que aumentar um voto. Se for 4-4 lá, já era. Cara, Mas aí o projeto saiu, tava nesse novo anteprojeto do Código de Processo Penal que estava engavetado há não sei quantos anos, bem na pandemia. Botaram isso e aí acho que foi até o próprio Arthur Lira que acabou engavetando de novo. Enfim, mas está suspenso. Mas eles têm essas ideias. Eles têm essas ideias, inclusive, de imitar o júri norte-americano, que não tem nada a ver com o nosso. Tem nada a ver. Né? Condenar por unanimidade. Então, assim, no Brasil não funciona. Você pega um jurado que tem uma certa influência maior sobre os outros,
ele vai impor o seu voto lá durante a discussão. Tem que ser cada um de acordo com a sua consciência, pronto, né? Cada homem um voto, não é isso? Cada mulher um voto. E sem a interferência dos outros, pelo menos é o que eu penso. Mas tem essa tendência de também só condenar se for por unanimidade. Se todo mundo dentro da sala secreta bater o pé e não for unanimidade, aí vai adiando o julgamento, vai adiando. Não existe isso aqui. Eu, assim, no início da faculdade eu comecei a perceber esse problema do Brasil, que nós não temos um sistema jurídico, nós temos uma concha de retalhos. O problema é esse, importa uma coisa dos Estados Unidos, uma coisa da Alemanha, outra coisa da França, e a hora que junta tudo, nada faz sentido, né? Exato. E fica essa bagunça, não conversa. Agora, eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, você comentou ali do Tribunal do Júri caras, né, do pessoal mais elitizado, da periferia, o pessoal mais cruel. Você que tá aí com 20 anos como promotor de justiça, dá pra perceber claramente por regiões os tipos de crimes? Por exemplo, você começou ali numa cidade pequena, do interior. Tem características específicas dos homicídios de cidade pequena, de interior? Ou no final das contas é tudo a mesma coisa? Eu acho que